Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer. E você não vai querer perder nenhuma. Numa zona tranquila da cidade, longe da agitação das ruas principais e do barulho incessante da vida citadina, vivia Rose Hamilton. Residia numa antiga casa de tijolos vermelhos, um edifício que parecia ter resistido ao teste do tempo, como uma sentinela silenciosa em meio à agitação do mundo exterior. Esta residência, uma relíquia de uma era passada, era rodeada por um jardim verdejante onde sebes bem cuidadas e caminhos sinuosos formavam um caminho secreto que conduzia a recantos isolados, onde as flores se desabrochavam numa explosão de cores. Rosas, peonias, íris e lavandas, entre outras, floresciam sob o olhar atento de Rose, criando um verdadeiro refúgio de paz, um refúgio onde o tempo parecia não ter força. O jardim era o seu santuário, onde podia retirar-se e perder-se na contemplação da natureza, uma última ligação com um mundo mais simples e suave. No entanto, na calma desta casa, poupada pelo tempo, Rose carregava cicatrizes invisíveis, feridas profundas deixadas pelos anos. Memórias de um passado que não existia mais, mas que ainda vivia dentro dela, a cada respiração, a cada olhar. A perda de seu marido, Henry, há vários anos, deixará um vazio difícil de preencher. Eles estavam casados há quase 40 anos. Henry era sua âncora, seu parceiro de vida, e seu desaparecimento havia dilacerado uma parte de sua alma. Eles haviam compartilhado tantos sonhos e esperanças, mas a vida, implacável, os havia separado. Seus filhos, por sua vez, haviam partido para outros horizontes, fugindo das restrições da pequena cidade, em busca de oportunidades que os afastavam cada dia mais do lar familiar. Rose se viu sozinha naquela grande casa, um pouco perdida no vazio deixado por aqueles que haviam partido. Ela havia se acostumado a essa solidão, mas não a aceitava de fato. Faillesment. Xavier Duke. Duke não era apenas um cachorro para Rose. Ele era seu companheiro, seu protetor, seu último elo com um mundo de calor e lealdade. Um grande pastor alemão cinza que, embora envelhecido, mantinha uma nobreza que o tornava imponente e digno. Seus olhos, afiados e atentos, estavam sempre atentos, prontos para detectar a menor ameaça. Ele havia sido um cão policial, membro das unidades especiais, treinado para detectar perigos, defender e proteger. Sua história era tão marcada por abnegação e honra quanto a de Rose, e seu relacionamento era de respeito mútuo e cumplicidade. Após anos de serviço na força policial, Duke havia se aposentado. O oficial que o acompanhava morrera em um trágico acidente, e Duke, leal até o fim, não queria deixar seu último companheiro humano. Então, ele veio morar com Rose, trazendo consigo uma forma de segurança, mas também uma espécie de compreensão silenciosa, uma forma de comunicação que ia muito além das palavras. Rose e Duke formavam uma pequena família, uma equipe unida que viajava pela vida junta, seguindo o ritmo das estações e dos anos. Caminhadas diárias pelo bairro eram seu ritual. Eles se encontravam todos os dias, com os pés de Rose afundando suavemente nos caminhos sinuosos de seu jardim antes de se aventurarem pelas ruas tranquilas do bairro. Esse momento de silêncio era um dos poucos que permitiam que Rose se sentisse em paz, esquecesse as preocupações do mundo. O canto dos pássaros, as crianças brincando e o vento suave agitando as folhas das árvores ofereciam a Rose um refúgio bem-vindo de uma vida marcada por anos e memórias. Mas naquela noite, o vento não trazia o mesmo aroma de tranquilidade. A brisa era pesada, quase sufocante, como se o próprio ar carregasse consigo uma pressão, uma tensão invisível. O calor do dia parecia persistir, e Rose, absorta em seus pensamentos, não percebeu imediatamente as silhuetas de 3 homens que a seguiam à distância. Seus passos eram discretos, mas as sombras que projetavam se alongavam, aproximando-se lentamente da figura frágil de Rose. O mundo parecia suspenso, e algo no ar sugeria que o equilíbrio habitual da noite estava prestes a ser rompido. Os ladrões eram jovens, certamente, mas sua impulsividade e determinação revelavam uma dureza frequentemente encontrada apenas em corações partidos cedo demais. Eles observavam Rose há vários dias. Sabiam que ela vivia sozinha, que não tinha aliados por perto. Tinham visto seus hábitos e estavam convencidos de que esta noite seria fácil atacá-la. Não pretendiam matá-la, mas torná-la insignificante, tirar dela o que pudessem. O plano era simples: atacar brutalmente, roubar sua bolsa e desaparecer na noite antes que alguém tivesse tempo de reagir.
Não previram resistência. Quando o mais alto dos três, um homem de queixo quadrado e olhar frio, fez seu movimento, ele deu um passo em direção a Rose. Dê-nos sua bolsa, velha senhora, disse ele, com a voz rouca e cheia de arrogância odiosa. Seu sorriso era de desprezo, mas ele não sabia quem estava atacando. Ele pensou que Rose seria uma presa fácil, uma vítima que ele poderia humilhar, mas não contava com Duke. Rose, surpreendentemente calma, não reagiu imediatamente. Ela virou a cabeça lentamente em direção aos ladrões, e seus olhos brilhavam com determinação, uma centelha de lucidez que nada tinha a ver com a aparente fragilidade de uma mulher idosa. Suas mãos, que pareciam tremer com a idade, ainda assim permaneceram firmes, e seus dedos seguraram levemente a guia de Duke. Duke, pressentindo perigo antes mesmo de Rose fazer qualquer movimento, já havia se posicionado, com as orelhas em pé, os olhos fixos nos três homens. Era como se o passado de Duke, seus anos caçando criminosos, estivesse voltando à sua mente. Não ouse dar um passo em falso, disse Rose, com a voz calma, mas firme. Suas palavras ecoaram no ar, carregadas de uma autoridade silenciosa, a de uma mulher que, apesar dos anos e dos ferimentos, nunca perderá a força interior. Há coisas que você não entende. Os ladrões riram a princípio, acreditando que Rose, uma velha de aparência frágil e movimentos lentos, não representaria nenhuma ameaça. Consideravam-na uma presa fácil, um alvo indefeso. Mas o que não sabiam era que o comportamento calmo de Rose escondia uma força inesperada, e que seu companheiro, Duke, não era um cão comum. Um cão que havia servido por anos em situações muito mais perigosas do que eles poderiam imaginar. Um cão que, embora aposentado, não havia perdido nenhuma de suas habilidades defensivas. Quando o primeiro ladrão se adiantou, com um olhar de escárnio maligno, para ordenar que entregasse a bolsa, ele não esperava a reação de Duke. O cão, cujas orelhas se ergueram instantaneamente, instintivamente se posicionou diante de Rose, com o corpo tenso como uma corda prestes a ser esticada. O olhar que lançou ao ladrão não era mais o de um simples animal, mas o de um veterano experiente, um protetor silencioso, mas implacável. Você acha mesmo que pode me assustar? Perguntou o ladrão mais jovem, suas palavras revelando uma hesitação crescente. Seu olhar se voltou brevemente para Duke, depois para Rose, mas não havia mais confiança em sua voz. Ele sabia que a situação estava saindo do controle. Duke, imóvel, parecia estar medindo cada movimento dos homens, cada respiração. Ele esperava o momento perfeito para agir. E quando o mais ousado dos três, aquele que usava uma máscara de arrogância, estendeu a mão para agarrar a bolsa de Rose com um gesto repentino, tudo mudou. Com um salto espetacular, Duke se lançou, sua silhueta disparando pela escuridão. Com uma velocidade surpreendente para um cão de sua idade, ele mergulhou em direção ao ladrão mais próximo, prendendo-o ao chão num piscar de olhos, com as presas firmemente cravadas na manga do homem. Um grito de surpresa escapou do ladrão enquanto ele tentava em vão se libertar. O outro ladrão, em pânico, tentou escapar. Mas Duke não lhe deu chance. Num movimento fluido, saltou novamente, agarrando o tornozelo do fugitivo com precisão milimétrica. O ladrão cambaleou e caiu no chão, com as mãos procurando desesperadamente no ar para se levantar, mas Duke o segurou, com um olhar duro e implacável. O terceiro homem, que até então hesitara, vendo o fracasso dos companheiros, percebeu que não havia escapatória. Congelou, o olhar fixo nas presas de Duke, brilhando na noite. Deu um passo para trás, erguendo lentamente as mãos, como se sinalizasse sua rendição. O cão, observando cada movimento, não demonstrou qualquer sinal de rendição. Pare! Pare! Gritou o homem imobilizado sob Duke, com a voz trêmula de terror. Mas Duke, fiel à sua natureza de cão policial, permaneceu firme. Ele não o soltaria. Calma e implacável, Rose tirou o celular do bolso e discou o número da polícia com habilidade, como se estivesse acostumada àquela situação. Tem 3 homens aqui, eles estão tentando roubar minha bolsa, mas meu cachorro é mais rápido que você, disse ela, com a voz calma. Ela não levantou a voz, nem demonstrou a ansiedade que os ladrões poderiam estar esperando detectar. Ela sabia que tudo estava sob controle. Os ladrões, agora prisioneiros do velho cão, compreenderam sua derrota. Seus sonhos de riqueza fácil haviam desmoronado em questão de segundos. Ao ouvirem as sirenes da polícia, pularam, suas esperanças de fuga perdidas para sempre.
A polícia chegou logo depois, e um sargento, um homem de meia idade, aproximou-se com passo quase melancólico ao ver Duke. Ele parou por um instante, com um sorriso incrédulo se formando em seu rosto. É você, Duke? Perguntou, aproximando-se lentamente do cachorro, que respondeu com um latido alegre. Você ainda está no campo, não está? O sargento acariciou delicadamente a cabeça do cachorro, um gesto que demonstrava a admiração e o respeito que nutria por aquele velho animal de trabalho, que se tornará uma lenda no departamento de polícia. Rose, ainda calma, explicou a situação com a mesma serenidade. Não preciso de mais proteção. Meu cachorro ainda sabe o que fazer. Suas palavras ressoavam com uma verdade simples, porém profunda. Para ela, a verdadeira segurança não residia em policiais, mas na lealdade e vigilância de Duke, que zelara por ela e pelo marido por tantos anos. Os ladrões foram rapidamente presos e levados, com seu plano completamente destruído. A notícia do incidente se espalhou por toda a vizinhança e, em poucos dias, Duke foi aclamado como um herói local. Os vizinhos, impressionados com a história do ex-cão policial, começaram a ver Rose de forma diferente, não mais como uma velhinha quieta, mas como uma mulher forte, cercada pela amizade inabalável de um cão leal. Nos dias que se seguiram, vizinhos vieram visitá-la, trazendo flores, refeições preparadas e demonstrações de carinho. Mas Rose, embora tocada, sabia no fundo que essa atenção não era o que ela realmente precisava. O que ela precisava, ela sempre teve ao seu lado. Duke, seu cachorro, um cachorro que sempre soube protegê-la. E isso, nada nem ninguém jamais poderia tirar deles.